Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Tomando um golinho de água aqui, pessoal. Bem-vindo a todos. Então vamos lá. Dando continuidade aí no nosso resumo. Já estamos indo aí para o finalzinho do livro aí. Já começando a mostrar exemplos aí práticos, tá, pessoal? De algumas coisas. E em breve a gente vai ter bastante exemplo mostrando na tela aí para vocês, tá? Então, dando continuidade. Então, só mostrar meu rostinho bonito aí para vocês, tá? Quem quiser apoiar o canal, tem um Pix ali para apoiar o canal, pessoal, fiquem à vontade. Quem quiser entrar no Telegram, tem o Telegram lá. Tem na descrição aí o Telegram, é só clicar no link. E quem quiser apoiar o canal, curte aí e compartilha nossos vídeos aí com o pessoal, com os grupos, que eu agradeço, tá, pessoal? Então vamos lá, dar continuidade aí hoje no nosso resumo, tá? Então, ainda falando de volume no preço, no Volume Price, que é o capítulo 9, né? Então a gente vai ver esse exemplo aqui agora. Então a gente vê que o mercado negocia na faixa, né? Nessa faixa que ele está negociando aqui. Então ele está negociando nessa faixa aqui, ó, o mercado. Né? E claramente isso representa uma área muito significativa de consolidação de preço. Como a gente evidencia pelo volume de price. Então você vê que eu tenho muito volume, um volume grande aqui nessa região de preço, nessa região de consolidação de preço, né? Então, nas últimas horas do mercado, se recuperou tentando romper esse nível. Então, a gente vê que ele ficou negociando aqui nessa região, ó, tentou romper, não conseguiu e voltou para dentro da região, e ficou dentro da região. Quando analisamos uma possível fuga de preços, percebemos que a provável fuga seria na direção de venda, e não na direção de compra. E a gente vai entender isso, tá? Naquele caso ali, tá? Porque se a gente analisar, a gente vê que eu tenho aqui um volume, ó, que eu tenho um volume aqui, ó, muito grande, tá? Então uma possível fuga aqui fica difícil, porque eu já tenho esse volume negociado que eu vou ter uma briga. Então aqui seria mais fácil eu fazer uma fuga para essa região de baixa aqui, tá, pessoal? Então a gente vai entender isso mais para frente. Então, ao a gente observar esse gráfico aqui do lado, a gente pode ver, ó, podemos ver a região volume de extremo no volume profile. Então, eu tenho um volume extremo no volume profile, aqui nessa região, né? Quando o preço foge dessa região, ele ganha força. Quando ele foge dessa região, ele ganha força e velocidade. E, finalmente, a volume at price revela a força de suporte e resistência para ação no preço no futuro, o que, novamente, nos ajuda a visualizar e analisar o risco. Então, a gente entende que essa aqui é uma região de preço importante, que ele foge e ele vai dar para a gente um suporte dessa região futuramente, tá? Então, depois a gente vai pegar mais exemplos, tá, pessoal, de volume profile. Então, a gente vai pegar aqui, ó, 10 exemplos que ela passou para a gente da análise de preço e volume, né? Então, a gente começa a ver, vamos começar a ver como que ela faz a leitura dessa análise, tá? Então, a gente tem o mercado, tá? Essa aqui é a ação a Honeywell, tá? Que se eu não me engano é Nasdaq, tá? Então, movimento de baixa. Aí a gente tem um stop em volume candle, que a gente tem um candle de venda. Aqui tem um rabinho, pessoal, que não tá dando para ver direito. Mas esse candle aqui, ó, ele tem sombrinha para os dois lados, tá? Então, eu tenho um volume de stop na venda, né? Então, stop em volume. Aí eu tenho um martelinho, que ela fala, lembra o martelinho chama atenção pra gente? Aí aqui eu tenho um candle de alto spread com baixo volume. Então é um candle que a gente tem que tomar cuidado, tá? Aí aqui eu tenho uma absorção de venda, então ó, venda absorvida, tá? Então eu tenho aqui uma absorção na venda, né? Então ó, o volume alto, olha os candles de venda. Aí eu tenho aqui ó, uma região onde eu vou ter um breakout com alto volume. Então, ó, tem um breakout aqui com alto volume, a barra de volume tá aqui, ó, esse tamanho. Então, eu tenho um breakout com alto volume. Tenho aqui uma correção com volume baixo, ó, correção com volume baixo. E depois eu tenho uma confirmação desse rompimento com volume alto. Então, eu tinha uma congestão, ó, se a gente conseguir vir aqui, eu tinha aqui uma congestão, ó. Tá? Então, eu tive a quebra, vou até botar aqui embaixo, ó. Aí eu tive a quebra dessa região com alto volume, um pullback com baixo volume,
tá? Depois eu tive um volume de alta de novo, confirmando o rompimento dessa região, tá? Então, esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, né? Então, eu tenho stop em volume. Por que eu tenho stop em volume nesses dois? Eu tenho spread pequeno, e nesse segundo eu tenho um pavio grande aqui, com volume, já um volume um pouquinho menor, né? Mas já tem um volume. Aí eu vou ter o quê? Que ela chama de mopping up, que é o movimento, ó, de queda com baixo volume. Então eu tenho uma anomalia, movimento de queda com baixo volume. Depois eu vou ter dois hammerzinhos aqui, ó, vários hammerzinhos aqui, ó, com baixíssimo volume, que é o que é o teste que ela está fazendo aqui, né? Então é a limpeza final, né? O teste final. Aí eu começo a ter o que? Um baixo volume, ó, teste sem volume, teste sem volume, teste sem volume, ó, eu estou sem volume. Aí eu vou ter um breakout com volume, tá? Então eu tive um rompimento com volume. Então, ó, os sinais. Esse aqui é pra gente aprender a ver os sinais, tá, pessoal? Só um minuto, pessoal, estão me chamando aqui. Então, continuando, pessoal. Então, aqui é pra gente entender os sinais, tá? O que a gente está identificando de sinais. Então, eu tive um breakout com alto volume. Aí eu tenho um engolfo de alta sem volume, ó. Então essa queda já mostra para mim o que? Sem volume. Alto spread sem volume. Lembra que a gente tem uma anomalia, tá? Aí eu tive um breakout, tá? Onde eu tive aqui, ó. A gente ter um breakout desse rompimento sem volume nenhum. Tomar cuidado porque, ó, breakout sem volume é uma anomalia do mercado. Então, a gente está começando a entender como que o mercado mostra para a gente, que a gente começa a enxergar os sinais do mercado. Então, aqui é para a gente entender e ver os sinais do mercado. Então, barras estreitas com alto volume, lembra que é um sinal de alerta, tá? Então, eu tenho aqui, ó, baixíssimo volume, ó, queda com baixíssimo volume, preço lateral aqui, ó. Então, para a gente enxergar que são os sinais de preocupação para a gente, tá, pessoal? Então, vamos ver mais um, tá? Então, aqui, ó, queda, barras estreitas, baixo volume, aí eu tenho barra grande, barra estreita, desculpa, alto volume. Então, isso aqui mostra pra gente o quê? Uma anomalia nessa região, tá? Essa queda tá me dando uma anomalia. Aí eu tenho, aqui tem um hammer aqui, peraí que tá faltando, essa imagem tá cortada. Aqui eu tenho um hammer aqui, ó. Tem um martelinho aqui, ó, quer ver, ó. Deixa eu apagar. Eu tenho um hammer aqui, ó. Tá? Então eu tenho um hammer aqui, que é uma barra de reversão. Aí eu vou ter barras aqui com volume até considerável. O volume tá aqui assim, ó. Vou preencher aqui porque o volume não tá legal para vocês, tá? Aí eu tenho um sinal de fraqueza, porém na mínima, aqui, ó, nesse teste eu não tenho volume quase nesse teste. Aí nessa barra aqui, ó, eu tenho um volume mais significativo, tá? Então aqui eu tenho outro sinal de fraqueza, ó, essa barra é um sinal de fraqueza. Então, ó, como ela muda de sinal toda hora pra gente, ó. Sinal de fraqueza, sinal de força. Então aqui, tá? Aqui, ó, mostra pra gente o quê? Que eu tenho uma resistência em potencial. Porque eu tive 3 falhas aqui de rompimento. 1, 2, 3. Então, um sinal de potencial de fraqueza e de defesa de resistência naquela região. Tá, pessoal? Então, vamos olhar mais uma. Aqui a gente vai começar a tentar identificar os sinais, tá, pessoal? Então, eu tenho, por exemplo, mercado abriu, aí repara, barras estreitas, tentando corrigir, mas ó, volume baixo. Aí eu tenho uma barra com martelinho aqui, que seria um martelinho para cima, né? Com a barrinha para baixo. Mas eu tenho um alto volume por um spread pequeno, que denota pra gente um sinal de alerta. O movimento continua com movimento de queda, mas ó, sem volume, sem volume. Olha como essas duas barrinhas, elas são pequenas, mas elas não têm volume, então elas confirmam, ok, barras estreitas, pouco volume. Aí eu tenho uma barra grande, com alto volume, então tá validado. Aí eu tenho dois dojis com volume relativamente alto. Então isso aqui gera para mim um sinal de alerta. Aí eu tenho um martelo com alto volume.
Então aqui provavelmente eu tenho um mercado que vai puxar aqui, tá? Vai puxar. Aí eu tenho um pullback com baixo volume, onde só vai entrar volume no finalzinho do pullback aqui. Aí eu tenho barras grandes com volume na média, barras com volume na média, barras com volume na média. E eu tenho uma lateralização sem volume. Então aqui eu tenho barras pequenas sem volume, tá ok? Tá? Então só para a gente ir entendendo esses sinais, tá? Então, sinais de fraqueza. E a fraqueza, e depois a fraqueza confirmada, tá? Então eu tenho sinais de fraqueza, aqui eu tenho um martelinho assim, e aqui eu tenho a fraqueza confirmada. Por quê? Barras estreitas, alto volume, eu tenho um martelo invertido, alto volume, barras estreitas, alto volume, e que ele vem confirmar na perda aqui que eu tenho um movimento de queda, tá? Então é para a gente identificar os sinais de fraqueza. O primeiro sinal de fraqueza é o sinal de fraqueza confirmado, tá? Então, aquela selling clímax, né? Então a gente tem um movimento aqui, ó. Então, a gente teve um movimento de correção dessa perna, onde a gente mostra aqui uma fraqueza que é nessa barreira aqui. Aí a gente tem dois candles de baixa com alto volume, mas são candles pequenos. Aí a gente tem um candle pequenininho com volume baixo, que ele está testando, né? Ele está testando para ver se eu tenho força vendedora aqui. Quando ele vê que não tem força compradora, a gente tem que colocar compra e ele segue o movimento com barras pequenas e volumes normais, sem problema. Quando chega no topo, olha como entra volume. Então, barras laterais, alto volume. Então já começa a mostrar para a gente um selling clímax. Eu começo a ter pavis para cima, tá? Alto volume. Barra pequena, alto volume. Então aqui já começa a mostrar para a gente que aqui é um clímax de venda, onde quem comprou toda essa perna de alta começa a vender aqui, tá? Então, uma observação para a gente ter aí do clímax de venda, como funciona, o aumento de volume na hora da venda, né? Então, a gente tem, então abriu o mercado, então a gente tem o mercado, tem uma tendência de baixa, volume ascendente normal, aí eu tenho uma vela, que é um martelo, com alto volume, que é um sinal de alerta para a gente. Aí eu vou ter uma resposta a esse martelo, que é uma absorção dessa compra. Então, spread pequeno, volume alto, né? Aí o mercado vem fazer mínima nessa região, vem fazer mínima, começa a secar o volume. Então, movimento lateral. Então, começa a mostrar para a gente fraqueza. Lembra que o candle com sombra superior é fraqueza, tá? Então, começa a formar fraqueza, aí começa a mostrar aqui pra gente, ó, muita fraqueza, por quê? Ó, o candle vindo para cima, sem volume nenhum, então isso denota que o movimento vai continuar preso aqui dentro. Então a gente tem que entender que esses movimentos, o volume vai mostrar pra gente se a gente vai ter um possível rompimento, ou se ele vai continuar trabalhando aqui. É o que? A sombrinha superior, é a falta de volume quando ele faz o teste. Então isso tudo vai fazer com que a gente consiga identificar esses casos de fraqueza ou não, né? Então, olha lá, dólar nos mini Dow Jones nos 5 minutos, tá? Então a gente tem o mini Dow Jones 5 minutos, barra forte com alto volume, ok. Fez o pullbackzinho sem volume, ok. Aí ele faz o sinal de fraqueza aqui, ó, de força, né? Sinal de fraqueza do movimento de correção. Entra um pouquinho de volume, ele já rompe. Barrinhas pequenas, volumes pequenos, tá? Então, barrinhas pequenas, começa a ter uma barra de spread maior, entra um volume maior, tá? Então, tem um volume maior, aqui já começa a mostrar uma fraqueza do movimento de alta. Aqui eu tenho um martelinho aqui, tem um rabinho que não tá dando para ver. Então, se a gente puxar aqui o volume dele, ó, o volume dele já é um volume alto. Então, como ele faz o volume alto, é um volume de break, então ele vai fazer o break da tendência, a tendência vai ficar de lado. Aí eu vou ter volumes pequenininhos, spreads pequenininhos, aí eu preciso esperar uma confirmação de alguma coisa aí na relação desse movimento, tá? Aí aqui, ó, ela quer mostrar algumas coisas pra gente, ó. Aqui, ó, quando entra os grandes operadores, então ele entrou vendendo nessa barra pelo grande volume, aí ele faz um trap de compra, que ele faz uma barra forte de compra, mas essa barra sem volume, então não entrou volume. No candle seguinte, o mercado já começa a vir descer e ele já começa a vender novamente no mercado, né? Então, por exemplo, quando a gente tem aqui outra coisa na região
e abre com gap, esse gap abre com alto volume, a tendência é que esse movimento continue, porque eu vou ter um spread, vou ter um volume, que é um volume de força, de fuga dessa região inferior aqui. Aí eu vou ter um movimento provavelmente altista depois de um gap com alto volume desse, principalmente numa barra positiva, tá? Que as fotos ficaram um pouquinho ruins, pessoal, por causa que a qualidade do livro, tá? Quando amplia fica desse jeito. Então eu tenho, ó, eu tenho uma congestãozinha aqui, ele rompe a congestão, tá? Aí ele vem fazer o pullback sem pressão de venda, ó, sem pressão de venda, tá? Entra o volume, o mercado anda, então eu tenho uma posição de alta com volume alto, o mercado para de andar, mas o volume, ó o volume, tá? Então, o primeiro sinal de fraqueza, o volume alto, preço de lado. Aí o mercado volta, faz um respiro, faz um repique, e aqui eu tenho um martelo, pessoal, que não tá dando para ver. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Aqui eu tenho um martelo de venda, assim, ó, tá? Um martelo de venda com um volume até considerável, tá? Que é a resposta de falha desse movimento aqui, né? Então ele veio testar aquela região e ele vem fazer um movimento de queda aqui para frente, pessoal. Vamos lá. Tá? Aí agora, deixa eu ver por que ficou em preto aqui. Então agora a gente vai apresentar as técnicas analíticas adicionais, né, que ela utiliza, né, nas próprias negociações de investimento. Então os exemplos de gráfico de mercado nesse capítulo se concentrarão inteiramente no congestionamento do mercado e nas reversões de rompimentos subsequentes, né? E ela espera que isso fixe bem o aspecto do comportamento de preço, né, firmemente na nossa cabeça, para que a gente possa operar dessa forma com que ela opera. Eu vou mostrar algum exemplo aqui, depois a gente vai mudar, vai dar continuidade no próximo livro, no próximo capítulo. Então, como a gente pode ver, né, o par, quando ela fala o par, é porque é o par de moeda, tá? O par de moeda, por exemplo, euro, dólar, alguma coisa assim que ela opera. O par tem subido, mas então o mercado se move para baixo. Então o par tem subido, então o mercado se move para baixo, tá? Move para baixo, conforme mostrado por uma vela ampla espalhada para baixo. Então tem uma vela ampla espalhada para baixo. Isso é seguido por uma vela estreita de spread pequeno com volume acima da média. Vela estreita, spread pequeno e volume acima da média, tá? E sinalizando uma possível compra nessa reversão mais baixa. Então, uma possível compra nessa reversão aqui na baixa, tá? O mercado empurra para cima, tá? Na próxima vela uma barra ampla e de alto spread, coloca um pivô para baixo. Então eu tenho vela ampla, alto spread e um pivô para baixo, tá? Conforme mostrado com uma pequena seta anotada pivô. Ah, não, tá falando aqui pivô baixo, tá invertendo, peraí, desculpa, pessoal. Então eu tenho aqui, ó, volta, tá? Mercado indo e se move para baixo, né? Isso é seguido por uma vela estreita de spread pequeno com volume acima da média, tá? Aqui, ó, então tá aqui atrás, ó, tem uma setinha aqui que ficou faltando, ó, volume spread pequeno e volume acima da média, tá? Sinalizando uma possível compra nessa região, tá? Mais baixa, uma compra nessa região aqui, ó. Vou marcar essa região, tá? Sinalizando uma possível compra nessa reversão mais baixa. O mercado empurra para cima na próxima vela, tá? E uma barra ampla espalhada e coloca um pivô para baixo, conforme mostrado na pequena seta anotada pivô baixo. Pera aí, pessoal, volta tudo. Isso aqui tá complicado. Deixa eu só ver aqui porque o desenho tá ruim. Deixa eu pegar aqui a versão original aqui. Pera aí, pessoal. Porque cortou aqui, ó. Tô olhando aqui pela versão original, tá? Então é isso mesmo. É aquilo que tava falando na primeira vez. Então a gente tem movimento de alta que joga para baixo, tá? Então eu vou ter o pivô baixo aqui, pivô baixo que vai virar para alta, e depois eu vou ter o pivô alto que começará a definir o período potencial de congestionamento. Então eu vou ter um pivô alto que vai jogar para baixo, que vai dizer para mim, né, que eu vou ter um possível congestionamento. Só que esse congestionamento ele vai se tratar aqui, tá? Nessa região. E a gente vai entender o que vai acontecer agora, tá?
Então, a fase de congestionamento potencial que a gente esperava não se materializou. Então, o que ela esperava? Ela esperava que eu tivesse um congestionamento aqui, ó, tá? Então, ela esperava aqui, mas nessa região não se materializou. Então, não sabe se foi simplesmente uma pequena pausa na tendência de alta, à medida que o par sobe com bom volume. Então, aqui, ele continua subindo, tá? Opa, deixa eu pegar a seta ali, pessoal. Peraí. Deixa eu apagar isso aqui. Tá? Ele continua subindo com bom volume até esse momento, tá? Aí 2 velas depois, que é nessa região de cima, ele faz outro pivô no alto formado. Então ele faz os pivôzinhos aqui, mostrando o quê? Que agora esse pivô de baixo, né, que a gente vai esperar um pivô de baixa, ó lá, tá? Para formar e definir os níveis de qualquer fase de congestionamento. Então, ela precisa esperar um pivô de baixa para definir os níveis. Nesse exemplo, o par realmente se move em congestionamento, com baixo volume. E em cada rally, um pivô de alta é postado e nos dá um teto bem definido. Então, o que acontece? Cada tentativa de fazer um rallyzinho, eu tenho um pivô de alta. Tentativa de fazer um rallyzinho, pivô de alta. Tá? Então, é isso que ela está querendo dizer. Toda tentativa é parada com um rallyzinho, tá? Então, o pivô é uma combinação única de 3 velas que criam um pivô e ajudam a definir a região. Os pivôs também nos ajudam a dar sinais de nosso roteiro onde estamos na jornada de preços, mas às vezes um ou outro não chega, e temos que confiar nos nossos olhos para definir esses níveis. Afinal, um pivô simplesmente é um indicador para tornar mais fácil o que a gente vê nesses sinais. Tá? Então, aí depois que a gente consegue identificar que esses pivôs nos mostram que a gente tem uma congestãozinha aqui. Tá? E que a congestão ela poderia ser isso aqui tudo, tá? Onde ela estaria trabalhando nessa região. Então, por exemplo, ó, o que ela quer mostrar pra gente aqui, ó. Aqui ficou bem ruim esse gráfico, pessoal. Então a gente tem aqui, ó. Então, ó, candle de 30 minutos, tá? Então a gente tem um candle de 30 minutos. Olha aqui, ó. Como a gente tem um forte volume fazendo aqui, o que ele vai marcar para a gente aqui? Ele vai indicar para a gente que a gente vai ter uma congestão nessa região aqui, ó. Tá? Então, esse candle, se a gente pegar aqui, ó, eles são 6 candles. Então, a gente consegue identificar aqui, ó, né? Ou 2 candles aqui, por exemplo, se a gente colocar no gráfico de 1 hora. Então, no 30 minutos, eu posso ter 6 candles de 5 minutos, ou 2 candles aqui de 15 minutos. Desculpa, 2 candles de 15 minutos. Então, isso vai mostrar para a gente a mesma coisa, só que em time frames diferentes. Então, a gente consegue identificar isso em time frames diferentes, né? Aí aqui ela vai falar, né, o nome, né, que ela costuma operar, que é o triângulo caído, né, o triângulo descendente, que a gente fala, que a gente tem uma LTB e a gente tem uma linha na mínima do triângulo aqui. Deixa eu voltar aqui, uma linha na mínima do triângulo. Então, os preços vêm perdendo força, até que eles rompem a mínima desse triângulo. Então, como o nome sugere, de um triângulo caindo, é um sinal de fraqueza. Então, podemos ver imediatamente pelo volume que estamos em uma fase de congestionamento. É uma fase de congestionamento, mas que cada vez eu faço topos menores, só que o volume vai secando, ó, tá? Nesse caso, o mercado também está se movendo para baixo. Cada tentativa de recuperação é vista como uma série de máximas mais baixas, e é um sinal claro de fraqueza. Deixa eu ver se o vídeo está rolando. O piso da área de congestionamento é muito bem definido. Qualquer coisa sustentada abaixo daqui será sinalizada com volume. Então, o piso aqui, ó, esse piso, ele está muito bem definido. Então, o mercado não perde esse piso. Então, ele é muito bem definido como um piso e suporte de todo esse movimento, tá? Então, quando a gente tem um rompimento, o que ela quis dizer aqui, quando a gente tem esse rompimento, ele precisa ser sustentado com uma alta de volume. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma venda aqui, eu preciso de uma barra aqui de venda que me venha com alto volume, para confirmar a perda de todo esse suporte anterior aqui, que ficou travado, tá, pessoal? Que o preço ficou ali travado, brigando. Então, uma vez livre de resistência, seja um triângulo de queda ou um triângulo de alta, o teto se torna o suporte e nos dá uma barreira natural de preço para posicionar o stop loss conforme fazemos uma operação. Então, mesmo que seja num triângulo de baixa, pessoal, tá? Ou que nem aqui a gente tem praticamente um triângulo de alta, então, uma compra nessa região
nos dá um suporte importante aqui para a gente colocar o nosso stop loss. Ou uma venda nessa região nos dá um suporte importante para a gente colocar um stop loss ali acima da nossa venda, tá? No próximo vídeo eu continuo para vocês os exemplos, pessoal, senão vai ficar muito longo aí para vocês, tá? Um abraço a todos, desculpa a confusão aí, porque faz tempo que eu escrevi esse resumo, tive que dar uma olhadinha no original lá para ver se estava tudo certo. Ok? Valeu, um abraço.